Já com uma notícia de confusão na região da Avenida Paulista. Mais cedo estávamos acompanhando a questão ali das manifestações por parte de pessoas que se reuniam, né, falando a respeito da condução do governo atual. E agora vemos confronto com a polícia de parte de manifestantes que estão, então, na cidade de São Paulo. Nós podemos observar, então, atos violentos entre essas pessoas, bombas de efeito moral, podemos citar, que estão sendo, então, lançadas, e também contra os policiais. Nós acompanhamos agora de perto esses manifestantes agredindo, confrontando esses policiais que se aproximam aí com escudo de proteção, também cacetetes, tentando conter esses baderneiros, esses manifestantes que estão fazendo essas atitudes, né, violentas, esses atos violentos. E agora acompanhamos ao vivo essas imagens nessa contenção dessas pessoas que estão confrontando a polícia na cidade de São Paulo. Mais cedo nós acompanhávamos, desde o início, ali por volta das 15 horas da tarde, esses protestos, essas manifestações Brasil afora. Em São Paulo, na região da Paulista, no vão do MASP, estava tudo tranquilo. Felipe Peixoto, nosso repórter, entrou conosco, trouxe atualizações. Estava uma manifestação pacífica até este momento de agora, então, estarmos acompanhando um grupo pequeno de pessoas, mas que mesmo assim estão com essas atitudes violentas nesse confronto com a polícia em São Paulo. Lembrando que os manifestantes, então, eles reivindicam várias pautas, várias questões, desde insatisfação com a condução da pandemia por parte do governo federal, a questão das vacinas, a questão do auxílio emergencial, reformas a serem pautadas ainda, reforma tributária, administrativa, a questão eleitoral do voto impresso para as eleições do ano que vem, muita polêmica em volta dessa questão. Então, são manifestações que reivindicam muitas insatisfações populares e agora acompanhamos, então, infelizmente, essa cena de violência por parte desse pequeno grupo de manifestantes que confrontam a polícia neste momento em São Paulo. Para você que está acompanhando na tela do Band News, nós estamos acompanhando ao vivo imagens em São Paulo de grupo de manifestantes que estavam presentes, né, ao longo dessa tarde de sábado em manifestação na capital paulista, assim como manifestação em outras cidades no Brasil aconteceram. Até então, tudo muito pacífico. Agora acompanhamos essas cenas de violência por parte desse grupo que confronta a polícia. Lá atrás a gente consegue ver, então, as viaturas de polícia parada, luzes dos carros da polícia, né? E eles estão ali tentando conter esses manifestantes que são bem ousados e enfrentam, então, a lei, a legislação, a polícia, enfim, a segurança, a tentativa de manter a ordem neste momento em São Paulo. Neste momento, acompanhamos, então, correria, tentativa de conter esse grupo de baderneiros. Nós acompanhamos imagens mais de perto. A polícia, então, abordando uma dessas pessoas que estavam ali, nesse grupo de pessoas que enfrentam a polícia. Muita bomba sendo lançada, né? Muita violência por parte desse grupo que está, então, confrontando os policiais. Nós vemos equipes de policiais tentando aí também avançar contra esse grupo, mas esse grupo segue, então, se manifestando desta maneira. Nós observamos poucas pessoas, um conjunto de pessoas aí que praticam esses atos de violência em São Paulo. Ao longo da tarde deste sábado, nós estávamos acompanhando manifestações pacíficas de pessoas que se reúnem na cidade de São Paulo. A concentração era basicamente ali no vão do MASP, na Avenida Paulista, um dos principais pontos de encontro quando há esses tipos de manifestações diversas. Manifestações estavam até então pacíficas, mas agora acompanhamos já início de noite deste sábado, 6 horas e 30 minutos desta noite,
manifestantes confrontando a polícia. Nossa câmera está bem de perto, então, acompanhando os passos aí nas ruas de São Paulo desse grupo de manifestantes que, infelizmente, tomaram essas atitudes mais violentas. O ato de pacífico tornou-se, então, violento por parte desse pequeno grupo de pessoas que seguem confrontando as autoridades policiais. Nós vemos os carros de policiais passando, então, chegando mais reforço para ajudar na contenção desse grupo que observávamos antes um pouco, atitudes violentas, de confronto realmente com a força policial presente, que estava ali tentando se proteger, policiais com escudos de proteção, para tentar chegar a esses manifestantes e contê-los nas suas ações de violência na noite deste sábado em São Paulo. Junto a isso, vemos também pessoas, passando ali, tentando atravessar a rua em São Paulo. A gente acompanha essa noite de sábado com essa tentativa aí de contenção por parte dos policiais a esse grupo de manifestantes, que pelo visto cresce um pouco mais. E vemos então essa barreira, esse escudo aí agora de policiais se formando, essa tropa de choque, inclusive, que chega para tentar conter as atitudes desses manifestantes que estão tomando essas atitudes mais de vandalismo mesmo, mais de confronto e totalmente violento contra a força policial presente. Para você ligado na tela do Band News, estamos acompanhando agora desdobramentos do longo do dia de hoje, a tarde de hoje, que foi marcada por manifestações em São Paulo, em outras cidades do Brasil, mas neste momento, então, a cidade de São Paulo, com a ação policial tentando conter atos de vandalismo e violência por parte de manifestantes que participavam de atos contra o governo. Nossa câmera chegando mais de perto, acompanhando então as ruas de São Paulo neste momento com essas ações ligadas à violência por parte de manifestantes locais. Fotógrafos também registrando esse ato de vandalismo. A gente acompanha agora mais de perto, queimadas e muita fumaça também presente na rua. Esses vândalos que estão confrontando verdadeiramente a força policial que tenta contê-los. Datena está falando agora com o capitão da Polícia de São Paulo, o capitão Guedes. O Band News vai acompanhar essa conversa do apresentador José Luiz Datena em simultâneo, então. Vamos ouvir o que o delegado está falando. A tentativa de causar lesão às pessoas que estão pela região, há crimes acontecendo, há dano ao patrimônio público, Nós tivemos aí a agência com os vidros quebrados, a tentativa de uma outra concessionária também. Então a Polícia Militar ela é obrigada, tem o dever de agir para impedir que pessoas sejam feridas, pessoas sejam mortas, crimes aconteçam. Então a Polícia Militar, o forte aparato que ela está no local, ela está dando uma resposta para evitar que atos de vandalismo, atos criminosos aconteçam. Como você bem observou, a gente torna a reforçar. Todos têm direito à manifestação de forma pacífica. Agora, a partir do momento que há a quebra da ordem, é dever e missão da Polícia Militar agir para que isso não aconteça. Os caras estão pichando palavra de ordem ali, não é bem palavra de ordem, né? Mas parece que, por enquanto, os ânimos estão serenados. Esperemos que continue assim para que ninguém se fira. Guedes, daqui a pouco a gente continua a falar aí, porque parece estar controlada a situação. É tensão, existe tensão, mas parece estar controlada a situação. Comandante, muito obrigado por enquanto. Até mais, apenas com a Polícia Militar. Acompanhamos, então, agora em simultâneo com o Brasil Urgente, Datena conversando com o comandante da polícia a respeito desses atos e também do movimento ali da polícia, a tropa de choque que chegou a esse local para tentar conter esses manifestantes que agiam, então, com violência neste momento. Como o próprio Datena falou, a situação parece estar mais controlada neste momento. A gente vê aí, então, os ânimos mais
acalmados, né, nas ruas de São Paulo. Seguimos acompanhando mais desdobramentos com relação a essa manifestação no dia de hoje. Já à noite de sábado, manifestação que durou ao longo do dia, ao longo da tarde de sábado, e não só em São Paulo, viu? Pelo Brasil também houve manifestação. A gente teve contato com Porto Alegre, com o nosso repórter Tiziano Kessler, que trouxe informações para a gente durante essa tarde de sábado. Tiziano até então falou que Porto Alegre estava de forma pacífica ali a manifestação. Passamos também por Curitiba, onde houve também manifestação pró e contra o governo. Pró, de que forma? Com motociata, com motociclistas, então, se reunindo em ação pró-governo, né? Apoio ao governo Bolsonaro. Mas houve também manifestação em geral, em Curitiba, por parte de manifestantes que são contra o governo Bolsonaro, polarizado desta forma. Em outros locais do Brasil, a gente também chegou a acompanhar ao longo da tarde, Salvador, capital baiana, com manifestações pacíficas. Recife também foi uma das cidades brasileiras que manifestantes foram às ruas para essa insatisfação popular, né, com forma de protestos, de cartazes, enfim, os brasileiros estão dessa maneira, ao longo do dia de hoje, estavam se manifestando dessas variadas formas. E São Paulo, acompanhamos então o desfecho desta noite de sábado, com esses pequenos atos, pequenos focos ali de manifestantes que partiram um pouco mais para a violência e para esses atos contra a polícia, mas até então já há informações de que a contenção aconteceu por parte das autoridades policiais.